Olha, deixa eu trazer essa história para você que está aí acompanhando o programa. Um comerciante foi preso. De acordo com as informações e as investigações, os levantamentos realizados pela polícia, ele foi acusado de ter abusado de uma garota de apenas 12 anos. O que chama a atenção nessa história é que este senhor, que aparece aí nas imagens agora, ele contou, inclusive em entrevista, que a garota, ele teve um caso com a mãe da garota já tem um bom tempo. E pelo fato de ele ser um homem casado, ter a vida dele própria, a mãe da garota confessou para ele que se ele deixasse ela iria fazer uma armação para complicar a vida dele. E ele contou na delegacia que ela usou a própria filha de 12 anos para que ele pudesse um dia ser preso. Esta é a versão apresentada por este senhor, o senhor Elias Ribeiro dos Santos. Conforme as investigações, desde quando a história foi levada até a delegacia para que a polícia começasse a investigar, os policiais começaram a fazer os levantamentos para que chegasse a esse ponto de pedir a prisão deste senhor identificado por Elias Ribeiro dos Santos. Ontem eu conversava com um policial que inclusive fez a condução dele. Esse caso aconteceu na cidade de Cocal, precisamente na zona rural de Cocal. E o policial me confidenciou que, embora todo o processo esteja correndo sob segredo de justiça, há um exame que comprova que a garota foi abusada. Entra em completa contradição da versão apresentada pelo acusado, já que ele afirma que a mãe armou toda a história. Até que ponto nós deveremos acreditar ou não na inocência de alguém? Ontem eu olhava para esse senhor de 59 anos, que aparentemente um homem trabalhador, mas que se deixou levar, se realmente isso tiver acontecido, pela fraqueza. Eu olhava para ele ontem chegando algemado na central de flagrantes, eu fiquei me perguntando, até que ponto o ser humano é capaz de cometer um crime? Quem são as pessoas que são capazes de cometer um crime? Será que nós temos a capacidade de identificar se o meu vizinho, o meu parente, a pessoa que mora do meu lado ou que mora comigo é capaz de cometer um crime? Hoje nós já não sabemos mais identificar e muito menos quem são as pessoas que estão aos nossos redores. Este senhor é uma prova disso. Empresário, comerciante, bastante conhecido na região de Cocal, quando de repente a população se surpreende com a polícia batendo na porta dele e trazendo ele desta forma aí. Coloca as imagens novamente, ele chegando na central. Desta forma aí, algemado, com as duas mãos para frente, tendo que prestar contas com a justiça. Às vezes a gente... Hoje está muito difícil você ter alguém perto de você, perto dos seus filhos, e aí você confiar por total. Eu sempre digo aqui no programa que nós temos que confiar, mas desconfiando, e sempre acreditando na versão dos nossos filhos. Sempre que o filho chegar e falar, mãe, pai, fulano fez isso, vá averiguar. Não desacredite do seu filho. Por que ele estaria inventando uma história dessa? Vá averiguar e tenha mais cuidado. Quando você vê uma pessoa muito pegajoso com seu filho, de uma forma estranha, desconfie. Não permita, distancie seu filho desta pessoa. Ah, mas isso aqui é meu irmão. Ah, mas isso aqui é meu esposo, é o padrasto do menino, da menina. Ele não vai fazer nada. E se fizer? Como a gente tem mostrado aqui direto. Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. O ser humano hoje, nós não sabemos mais quem é capaz e quem não é mais capaz de cometer os erros e principalmente atos como este aqui que nós estamos mostrando agora. Este senhor que está aparecendo nas imagens, que está sendo acusado
de ter abusado de uma garota de 12 anos. Ele tinha um relacionamento com a mãe da garota. Mas conforme as informações apresentadas pela mãe da garota, ele teria abusado da menor. Ele conta uma versão contrária. Nós vamos acompanhar agora as informações repassadas por ele. Segundo ele, não cometeu e que tudo não passou de uma armação da mãe. E se ele estiver falando a verdade? Eis aí o outro ponto da história. E se ele estiver falando a verdade? Vai para detrás das grades o inocente? E se esse caso, mas os exames o resultado deram positivo? E se for de uma outra pessoa? E se a mãe estiver criando toda essa encenação porque ele deixou ela? Eis aí o outro ponto. Inclusive, essa semana eu conversava com uma pessoa que foi inocentada, que passou 6 meses preso na penitenciária mista aqui da cidade de Parnaíba, e a pessoa me dizia o seguinte: Hilder, eu passei 6 meses e foi provada a minha inocência, mas eu passei 6 meses preso. E lá dentro existem muitas pessoas que são inocentes realmente, que foram presas e que pagam um crime que não cometeram. Será que este senhor será mais uma das pessoas que vai para detrás das grades por estar sendo acusado de um crime que ele não cometeu? Tudo isso tem que ser levantado. Mas a versão da mãe é que ele realmente abusou da filha dela. Acompanhe a entrevista dele e tire as suas próprias conclusões. Eu tive um caso com a mãe dela 13 anos atrás, nós somos vizinhos. Aí quando eu desisti dela, aí ela se intrigou comigo, nunca eu pisei na casa dela. Aí ela está se vingando de mim, que ela disse: um dia eu te prendo. Aí é isso. O senhor nunca teve contato? Nunca tive. Lá em casa tem um comércio do menino que está em São Paulo, aí lá tem um salgadinho, tem um negócio de chocolate, tem uma balinha. Aí as crianças entram, compram, vai embora. E a tia dela ela proibiu desde março de ir lá em casa. O que o senhor acha que ela está lhe acusando? Porque ela tem raiva de mim, não fala comigo, tem 13 anos. 13 anos. Ela falou que se vingar, ela disse: um dia eu veio preso. Aí achou o Chimei. Há quanto tempo o senhor deixou ela? A mãe dela? Sim. Os 13 anos, quando eu deixei, o marido dela era intrigado comigo. Aí ela se intrigou e pronto. Há 13 anos atrás? 13 anos. Tem uma columinhazinha que ela fala que é até minha filha. 13 anos. Uma situação difícil agora para o senhor, um homem, a gente percebe que um homem trabalhador, está passando por um momento difícil. É que eu nunca tinha pisado numa delegacia nem em um fórum. Não, já tinha pisado aqui em Parnaíba num fórum, quando eu era com 14 anos, testemunhando um crime. Mas passar minha nunca tinha tido. Mas se tivesse jeito. Mas com fé em Deus é esclarecido. Com fé em Deus. Está passando por um momento desse de forma... Eu trabalho na roça, moro no interior. Tinha um vizinho lá, quando soube da história, nas casas de farinha, ela com ressaca, que eu ia ser preso. Aí disse assim: rapaz, some. Eu digo: eu não estou devendo nada, não sumo não vou para nenhum parte. Eu fico na minha casa. Eles não me acharam cedo, porque eu estava no Cacau, umas 10 horas. Aí eu fui lá para o município de Viçosa, que eu andava um menino no FIT, aí eu tinha deixado a moto lá. Aí eu fui para casa. Eu estava lá onde o menino estava juntando mandioca. Situação difícil, né? Muito difícil. Vai fazer o quê? Né? Mas Deus é bom. Só tem advogado já? Tem. Falta quando eu saí, ficou as primas minhas entrando em contato, de Piracuruca. Essa é a versão apresentada pelo acusado, por este senhor que, segundo ele, o senhor Elias Ribeiro dos Santos, é inocente. A polícia vem fazendo um trabalho de investigação, não acredito que seja à toa o pedido de prisão dele, até porque eu conheço bem a delegada lá da cidade de Cocal, ela é de uma extrema competência, toda a equipe lá é competentíssimo, o pessoal de Cocal que trabalham na polícia. Eu não acredito que realmente a prisão desse rapaz seja à toa, mas ele está apresentando a versão dele, alegando que realmente é inocente e que a mãe armou tudo para que ele pudesse ir para detrás das grades, porque ele não quis mais manter o relacionamento que ele tinha com ela. Essa história precisa ser esclarecida de uma forma por total, para que assim ele possa, se tiver cometido,
o crime, responder pelo crime que ele cometeu, mas se a versão dele for real, ele possa ser colocado em liberdade para que assim mais uma pessoa não vá para de trás das grades de uma forma inocente por uma armação, como ele afirma que acabou sendo vítima. Mas a polícia continua fazendo a investigação, o pedido de prisão foi exatamente para isso, para que a polícia continuasse e agora acredito que na audiência de custódia, o próprio advogado dele vai conseguir aí trazer toda a compreensão desse caso e fazer com que o juiz acredite ou não na versão dele, mediante das provas da investigação realizada pelo pessoal da Polícia Civil lá da cidade de Cocal. O fato é que agora ele vai ter aí, está preso, né, 59 anos de idade, um senhor e que, segundo a mãe, abusou da filha dela de apenas 12 anos. Um fato